Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre alimentação para crianças. Como deve ser a alimentação para crianças de 0 a 5 anos? Será que os pais influenciam na alimentação dos seus filhos? Para falar sobre o tema, a minha convidada é a nutricionista Graziele Fonseca. Olá, vamos falar de como os pais influenciam na alimentação dos filhos? Primeiramente eu vou me apresentar. Eu me chamo Graziele Andrade da Fonseca, sou nutricionista materno-infantil, casada, mãe de um menino de 7 anos e pretendente à adoção, apaixonada pelo aleitamento materno e área infantil, moro e atuo aqui em São José dos Pinhais, no Paraná. Essa influência já começa desde a gestação, pois o bebê já sente o ambiente que está vivendo, como é a relação dos pais, se é amado por eles, e a alimentação da gestante também tem uma certa influência. Os fatores que podem influenciar na alimentação das crianças, eu destaquei alguns que eu vivo mais aqui no consultório. Os negativos são os responsáveis, que se alimentam mal e exigem que a criança coma bem. Os que exigem que a criança pequena, exemplo, de 1 ano, coma a quantidade de alimentos que um adulto come. A famosa frase, tem que raspar o prato, se esquecendo que o filho é pequeno e o estômago dele também é pequeno. E ele enche rápido demais esse estômago. Os que exigem que a criança se alimente sem o uso de telas, mas eles fazem todas as refeições com o celular na mão. Os que proíbem que a criança vá na cozinha, informando que é um lugar proibido para ela. Os que ameaçam a criança que se ela não comer tudo que está no prato, ela será punida, fazendo com que a criança crie pavor de se alimentar, causando um estresse cada vez que é a hora do almoço, do jantar ou das demais refeições. E os positivos são os responsáveis que se alimentam bem e procuram auxílio para o filho também comer bem. Os que estão conseguindo entender que a criança é uma pessoa que tem opinião, gostos e desejos diferentes dos deles. Que a criança ir para a cozinha fazer alguma preparação é um prazer para ambos os lados. O uso de telas deve ser controlado, pois vai deixar a criança mais unida à família, vai ser um momento mais prazeroso para eles, que é horário de bate-papo, de conversas, de risadas, de histórias. Então, fazendo o momento da refeição um momento legal, sem o uso de telas. Os pais são exemplos para os filhos, nós somos os espelhos para eles. Então, eles repetem o que a gente faz. Sobre os comportamentos alimentares, quais os fatores que podem influenciar? O que eu mais recebo no consultório são crianças que são cobradas exageradamente para comerem bem, saudavelmente, tantas gramas disso, tantas gramas daquilo, e no futuro podem vir a desenvolver bulimia ou anorexia. Pais ou responsáveis que não delimitam a quantidade de fast food e demais alimentos ultraprocessados que a criança pode comer, e ela poderá desenvolver obesidade, diabetes e hipertensão. A criança que pode comer o que quer em qualquer horário, trazendo compulsão alimentar. A criança sendo ameaçada que for a nutricionista, pois vai ser obrigada a parar de comer algum alimento que consome esporadicamente e desenvolver a síndrome do jaleco branco. O pediatra, nada humanizado, que falou para a criança que ela está super acima da curva do peso para a idade, fazendo com que a criança comece a comer escondido os alimentos saudáveis, pois foi proibida de comer pela pediatra e logo começa a passar mal com indigestão. E os positivos são os pais que entenderam que a criança deve comer o suficiente e não em exagero, que delimitam a quantidade de fast food e alimentos ultraprocessados para a criança. Ela pode comer 1 vez ao mês tal alimento. Pais que realizam as refeições juntos com a criança, mais ou menos no mesmo horário, nada de coisa rigorosa, mas que tem uma rotina na alimentação. E esses pais também que melhoraram a alimentação, pois eles veem que são exemplo para a criança. Então começaram a comer coisas que eles não comiam e que atualmente eles estão comendo. As crianças que começaram a fazer terapia e demais especialidades, pois os pais notaram que deveriam pedir ajuda para outros profissionais, não somente para o pediatra. E qual a importância dos pais para o desenvolvimento de uma alimentação saudável? Eles são a peça-chave para essa alimentação saudável. Sem a aceitação deles no plano alimentar dos filhos, nada será feito. Dependo deles para fazer os horários combinados, da quantidade que deve ser consumida, que varia de paciente para paciente. Dar exemplo
de que está comendo para o filho comer também. E é correto a criança ou mesmo o adulto tomar líquidos durante as refeições? Não acho correto, pois o líquido ocupa mais espaço no estômago e diminui a ingestão de alimentos sólidos que são necessários para a nutrição do indivíduo. A minha orientação em consultório é comer os alimentos primeiro e depois de uns 10, 15 minutos tomar o líquido. E a mídia influencia na alimentação das crianças e adolescentes? Sim, com certeza ela influencia, pois ela dá a entender que os alimentos por ela divulgados são saudáveis e podem ser consumidos diariamente, mas na verdade, esses alimentos devem ser consumidos esporadicamente, lá uma vez que outra. Minha frase mais falada em consultório é descascar mais e desembalar menos, ou seja, comer mais frutas, legumes e verduras e menos alimentos ultraprocessados, balas, pirulitos, fast foods, refrigerantes, sucos. Mas muitas vezes tem que fazer o desmame desses alimentos ultraprocessados, ir tirando aos poucos eles e recolocando os alimentos saudáveis. E isso demora tempo, não é do dia para a noite que a gente consegue. Como deve ser a alimentação das crianças de 0 a 5 anos? De 0 a 6 meses, o ideal seria alimentar o bebê com leite materno exclusivo, sem a necessidade de fornecer a ele qualquer tipo de líquido, chá, sucos e água, nem outro tipo de alimento sólido, papa, antes dos 6 meses. Dos 6 meses até os 11 meses, o ideal seria incluir alimentos sólidos para complementar o aleitamento materno. E até 1 ano de idade, o leite materno ou a fórmula infantil deve ser o alimento principal do bebê. Esses alimentos sólidos não devem ser liquidificados, devem ser amassados ou bem picados, fornecidos para a criança sentada num cadeirão de papá. Nada de cadeirinhas recostadas, bebê conforto no colo da mãe ou no carrinho de bebê. E o leite materno? A frase "você tem pouco leite" ou "seu leite é fraco" ou "seu leite não está sustentando seu bebê", muitos de nós já escutamos, né? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o cliente, o bebê, não mama, como que a fábrica, o peito da mãe, vai produzir leite? Por isso que se deve amamentar em livre demanda, sem horário estipulado, cronometrado. O leite materno só é produzido quando o bebê suga. Então, quanto mais o bebê suga, mais leite vai sair. E o leite é feito em quantidade ideal para cada fase da vida do bebê. E a fórmula infantil, ou o famoso leite em pó? O ideal seria utilizar esse alimento com restrição, ou seja, na impossibilidade da mãe amamentar seu filho no peito. Mas isso, infelizmente, não acontece, pois muitos pediatras indicam o uso de fórmula discriminadamente, ou seja, o bebê não ganhou o peso desejado, indicado na curva de crescimento, peso para a idade, então deve tomar fórmula infantil, colocando a culpa nas costas da mãe, da puérpera. Como deve ser a alimentação das crianças de 1 ano? Se possível, continuar em aleitamento materno até os 2 anos ou mais. E se estiver fazendo uso de fórmula infantil, continuar essa e aos poucos ir organizando as mamadas conforme a aceitação das refeições. Consumir os alimentos saudáveis que a família tem o hábito de consumir, não havendo necessidade de fazer uma comida separada para a criança. Ela pode comer a comida que a família está consumindo. E os alimentos não devem ser liquidificados. Os alimentos devem ser dados à criança em pedaços pequenos ou amassados. E pode ser feito em 3 métodos: o BLW, o tradicional ou o Bliss. O BLW é um método desenvolvido por uma enfermeira britânica e significa, em tradução livre, desmame guiado pelo bebê, que consiste em fornecer alimentos em pedaços pequenos, de modo que a criança se alimente de acordo com seu apetite e interesse. Quem está em dúvida sobre esse método de introdução alimentar pode ter uma certeza: vai ser divertido para o pequeno, mas pode fazer um pouquinho a mais de sujeira do que o método tradicional. Afinal, o bebê come sem o auxílio ou interferência e vai acontecer de cair alimentos no chão e sujar a roupinha. O método tradicional, ele envolve amassar os alimentos e oferecê-los em forma pastosa ao bebê. Essa oferta de alimentos em papas e purê
facilita a deglutição da criança. A introdução é feita gradualmente, sempre com gerenciamento e supervisão dos pais ou cuidadores, conforme a necessidade de desenvolvimento da coordenação, mastigação e deglutição. Os alimentos podem ser oferecidos cortados em pedaços pequenos ou desfiados, até chegar na alimentação da família. E o método Bliss é parte do mesmo princípio do BLW, mas propõe oferecer alimentos em pedaços grandes, reduzindo o risco de engasgo, possibilitando aumentar o consumo de alimentos ricos em ferro e calorias. E crianças de 2 anos, como deve ser a alimentação deles? Na minha consulta, eu sugiro incluir o café gradualmente, aumentando as porções das refeições, estimular o uso de garfo, colher e copo, autonomia da criança, e incluir outros produtos lácteos, queijos e iogurtes sem açúcar. Realizar lanches caseiros, comer de tudo um pouquinho, mas continuar sem a inclusão de açúcares e evitar alimentos ultraprocessados, sal com moderação e respeitar o limite da criança. Oferecer o alimento e não obrigá-la a comer quando não quiser. Dos 3 aos 5 anos, deve-se continuar oferecendo os alimentos saudáveis na medida da aceitação da criança, mas nunca deixar de oferecer. Eu sou a favor do respeito com a criança. Nada que é obrigado ela a comer vai ser bom. Então, sugiro sempre colocar no prato o alimento e incentivá-la a comer, provar. Uso no consultório uma frase de uma colega de profissão, a Andressa Eufrásio, que diz: a mamãe escolhe o que vai no prato e a criança escolhe o que vai para a barriguinha. A criança pode continuar se alimentando sentada à mesa com um adulto junto. Lembre-se, nós somos os exemplos para elas. Não há necessidade de oferecer alimentos ultraprocessados e nem açúcar, mas após os 2 anos, normalmente as crianças são mais curiosas. Quando vão em aniversário, normalmente tem doce. Então, fica difícil da gente não deixar ela ir lá ver, né? Ela ir lá e pegar. Que criança é curiosa? Então, a minha orientação quando as crianças vão em festa é cautela. Comer um doce nessa festa não vai fazer mal para ninguém, né? Então, isso eu oriento os pais. Vai numa festa infantil, a criança teve esse interesse depois dos 2 anos, deixa ela pegar, deixa ela esmagar, mas não vai dar um prato inteiro. E isso normalmente funciona. Os pais vêm depois me agradecer e dizer que, olha, funcionou, ele não gostou, né? Mas depois dos 2 anos é difícil não dar doce para a criança. Quais comportamentos eu sugiro os pais adotarem para incluir alimentos saudáveis na alimentação da família? Normalmente, eu sugiro começar aos poucos a troca de alimentos menos saudáveis pelos mais saudáveis. Realizo um combinado com o paciente e os responsáveis. Deixo claro que o plano alimentar só terá sucesso se todos nós pensarmos que isso é o melhor para a vida dele. Que comer saudável não é um bicho de 7 cabeças, que é possível comer de tudo, sim, até a besteira, de vez em quando e não sempre. Realizar receitas fáceis com as crianças, bolo caseiro, pizza caseira, macarrão, saladas que serão consumidas pela família, entre outras receitas. E quais os alimentos podem ser consumidos com moderação e os que devem ser evitados? Eu coloquei os 2 na mesma coluna, porque eu considero que tem que ser feito um equilíbrio, né? E esses alimentos são frituras no geral, fast food, bolachas recheadas, sucos de pacotinhos e de caixinha, balas, pirulitos e afins, salgadinhos de pacote, refrigerantes, achocolatados em pó, leites fermentados e bolos prontos. Na minha consulta, eu deixo bem claro que os alimentos menos saudáveis não devem ser proibidos. Sabe por quê? Porque com certeza os que são proibidos dá mais vontade de comer. Então, como já falei nos slides acima, eu faço um combinado com meus pacientes. Estipulo que em festas, passeios, pode ser consumido esse alimento menos saudável, com moderação, pois nem tudo é 0 ou 80. Sendo assim, tenho visto que os pacientes e responsáveis ficam bem mais tranquilos quando saem da consulta.
E as minhas orientações gerais são diminuir o uso de telas durante as refeições e durante o dia, no máximo 1 a 2 horas, realizar alguma atividade física que seja adequada para a idade da criança, no mínimo 3 vezes na semana. Exemplo, natação, futebol, judô, balé, correr, brincar na rua durante 30 minutos ou mais. Consumo de mais água e menos refrigerantes, sucos industrializados de pacote e de caixinha. Os responsáveis darem mais atenção à criança, realizarem atividades com a criança, estipularem todos os dias um tempo para ficar exclusivamente com a criança, sem interferência de celular ou trabalho ou televisão. Ficar com a criança, brincar com a criança. E para finalizar, uma frase que me chamou muita atenção e eu vejo que é para esse nosso momento que estamos passando. Se quer escolher em um ano, deves plantar cereais. Se quer escolher em uma década, deve plantar árvores. Mas se quer escolher a vida inteira, deve educar e capacitar o ser humano. Meu muito obrigado e aqui fica o meu contato. Muito obrigada e até o próximo vídeo.